Olá, alunos do sexto ano, eu sou a professora Elaine e vamos a mais uma aula de Geografia. Antes da nossa aula, eu preciso que vocês organizem o material de vocês. Ou seja, vocês estão com o seu caderno, lápis, caneta e borracha em mãos? Se vocês não estiverem, corre lá, pega seu material e volta rapidinho para cá antes de eu começar a aula. Vou dar um tempinho e vou dar um informe para vocês, para que vocês consigam se organizar nesse tempo. O registro de frequência no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença na aula estará garantida. Já organizaram o material? Vamos dar início à aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela tem como objetivo comparar as modificações das paisagens nos lugares de vivência e o uso desses lugares em diferentes tempos. Analisar as modificações das paisagens por diferentes tipos de sociedade. Essa aula, a gente vai fazer uma retomada de 2 a 3 aulas anteriores. É uma revisão, uma retomada de conteúdos. Então, vocês lembram quando eu falei para vocês a diferença entre tempo e clima? É importante que vocês guardem muito bem essa diferença, pois é algo que vocês confundem com bastante frequência. Tempo são as condições meteorológicas em um lugar num determinado tempo, naquele momento. Então, é aquilo que você olha assim, como está o tempo agora? Tá? Então, qual é o exemplo que a gente tem aqui? Calor, temperatura, aqui o tempo está chuvoso, aqui está com geada e aqui seca. Então, essas imagens é para que vocês entendam e ilustrem o que é tempo, é como está neste momento. Eu sempre falo assim, olha na janela e me diga como está o tempo, que é diferente de clima, porque o tempo ele muda no decorrer do dia. Clima são as características predominantes de um determinado lugar. Essas características elas se repetem e assim definem o clima daquele lugar, sendo um importante elemento da natureza. Então, aqui, voltando, outro exemplo. Aqui o clima, a vegetação, como é que ela está aqui? Verdinha, e aqui ela está seca. A gente pode dizer o quê? Que talvez seja verão e inverno por causa da seca. Também é outro exemplo que dá para falar sobre o tempo daquele lugar. Tá? Aqui o céu está azul, aqui está mais seco. Confunde um pouquinho? Não devemos confundir diferença de clima e tempo. Vamos lá para a nossa primeira atividade, lembrando que vocês já devem saber essa resposta. Vocês já fizeram isso há 2 aulas anteriores. Vamos lá? Qual é a diferença entre clima e tempo? Acabei de dar a resposta para vocês, então não vale errar. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder.
Vamos lá, pessoal? Será que vocês acertaram a resposta? Clima, ele é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. Já o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas naquele momento. Não esqueçam disso, que vocês não vão se perder nessa diferença entre clima e tempo. Zonas térmicas da Terra. As zonas térmicas, elas são determinadas pelos tipos de clima. Elas são consideradas através da temperatura e considera a umidade, ou seja, a precipitação. Lembrem o que eu disse em 2 aulas atrás, o que é precipitação? É a quantidade de chuvas. A temperatura, ela é determinada pelo clima polar, frio, temperado e quente. Já com relação à umidade, ou seja, a quantidade de chuvas que ocorre naquele lugar, a gente pode falar que ela é árido, semiárido, subúmido ou muito úmido, dependendo da quantidade de chuvas. Não esqueçam disso. A posição geográfica do Brasil entre o Equador e o Trópico de Capricórnio pode ser apontada como um dos principais fatores que explicam as altas temperaturas em grande parte do território brasileiro. Vamos lá a uma imagem para que vocês compreendam. Observem aqui na imagem a posição do Brasil. Está aqui a América do Sul e aqui o Brasil. Trópico de Capricórnio e o Equador. Se vocês observarem aqui no mapa, a maior parte do Brasil está na zona tropical, logo abaixo da linha do Equador e um pedacinho do Brasil acima da linha do Equador. Recapitulando aqui, também a gente tem que lembrar hemisfério norte e hemisfério sul. Acima da linha do Equador, hemisfério norte, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Climas do Brasil. Isso também é importante que vocês gravem. Quais são os principais climas que acontecem no nosso país? Equatorial, por que equatorial? Passa ali na linha do Equador. Tropical, logo abaixo da linha do Equador, e subtropical, lá próximo ao Trópico de Capricórnio. Características de climas quentes e úmidos. Isso aqui também é algo que vocês já aprenderam e nós estamos só retomando. Então, vamos lá? Já está fresquinho na cabeça de vocês, vamos a mais uma atividade. Quais são mesmo os climas que acontecem no Brasil? Vou dar um tempinho para vocês responderem e eu já volto.
Vamos conferir a resposta, pessoal? Quais os climas que ocorrem no Brasil? Equatorial, tropical e subtropical. Aqui, nessa resposta, eu trouxe 3 imagens para vocês, que depois, na aula seguinte, a gente vai entender o porquê que elas estão aqui. Hoje eu quero que vocês só observem e assimilem essas imagens. Formação do clima. O clima ele é formado por elementos climáticos de fatores geográficos que atuam numa determinada região. Principais elementos climáticos. Vamos ao primeiro, temperatura. Depende da insolação, isto é, da quantidade de luz e de calor que chegam a um lugar, pois há uma distribuição desigual do calor irradiado do Sol na superfície terrestre. A gente pode observar claramente essa definição olhando a imagem do slide. Observem que os raios solares, eles chegam de formas diferentes no planeta, tá? Então, a gente pode dizer também que essa imagem, ela deixa muito claro para nós, inclusive as estações do ano, porque vejam, nos polos, olha a diferença de radiação do Sol, aonde o Sol está mais próximo do nosso planeta, do nosso continente, por exemplo, como no Brasil, tá? Veja que essa diferença está bem clara nessa imagem. Precipitação é o segundo elemento climático do nosso exemplo aqui. A água presente na Terra, ela pode se precipitar, ou seja, ela cai em forma de chuva, neve ou granizo. Essa imagem aqui que nós temos no slide é o ciclo da água, ciclo das chuvas. Então, veja, vamos começar aqui. Chove, acontece a infiltração da água pelo solo, abastece as águas subterrâneas, o lençol freático. Isso abastecendo vai para os oceanos, lagos e rios. Ela evapora, se for na forma de água, ou aqui na vegetação ela transpira e também vai para as nuvens, condensa e chove novamente e o ciclo se renova. Tá bom? Aqui, claro, essa imagem. Lembrem que nós já vimos isso também em aulas anteriores. Pressão atmosférica. É a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície terrestre. Varia de um lugar para o outro e a diferença da pressão atmosférica entre 2 lugares dá origem aos ventos e às massas de ar. Vamos aqui à imagem. Maior altitude é igual menor pressão atmosférica. E menor altitude, maior pressão atmosférica. Percebam que é o inverso, certo? Atividade. Vamos testar o nosso conhecimento mais um pouquinho. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e para a sociedade? Lembrem da aula anterior, de 2 aulas atrás, nós já vimos o porquê que a previsão do tempo é tão importante. Vou dar um tempinho para que vocês respondam e eu já volto.
Vamos à resposta? A previsão do tempo, ela permite às sociedades ter o conhecimento antecipado, por exemplo, dos períodos de seca, frio, chuva, temperaturas elevadas, etc., favorecendo ou organizando a prática de determinadas atividades, como, por exemplo, a agricultura. Por que a agricultura como exemplo? O agricultor, ele precisa saber o período de seca e de chuva para saber se a planta precisa de mais ou menos água. Isso é um exemplo. Outro exemplo na sociedade, controlador de voo no aeroporto. Se ele souber a previsão do tempo, se vai chover, se vai ter tempestade, ele vai saber se vai precisar desviar, por exemplo, um avião da sua rota. Lembram disso? Nós já conversamos sobre isso. El Ninho. Ele é um fenômeno atmosférico oceânico causado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico, nas proximidades da costa oeste do Peru e do Equador. Olhem aqui o mapinha, Peru, Equador, América do Sul, tá? Então, o que acontece? Os ventos vêm pelo Oceano Pacífico e ele encontra uma barreira aqui. Acontece aqui o que? O aquecimento nessas áreas. E vai diretamente ligado ao clima, aos acontecimentos climáticos, por exemplo, no Brasil. Região Nordeste, acontece as secas. Já na região Sudeste e Centro-Oeste, aumenta a quantidade de chuvas. Quando a gente fala de El Ninho, vocês sempre escutam isso lá na previsão do tempo, lá na hora do jornal, a gente ouve muito isso, né? Então, é só para que vocês aprendam e relembrem como isso acontece. Já a Laninha, que não acontece muito aqui, a gente não ouve muito falar, é o acontecimento totalmente inverso. A partir do resfriamento das águas, fazendo com que outras resultantes climáticas ocorram. A maioria delas é o efeito inverso do El Ninho, ou seja, aonde há aquecimento, seca, a chuva, e aonde há seca, aonde não há seca, chove, aonde há chuva, acontece seca naquela determinada região. Como exemplo lá do El Ninho, região Nordeste, o que eu falei para vocês? Que a região Nordeste, como por exemplo, acontece a seca no El Ninho. Então, na Laninha não seria seca, iria ocorrer, por exemplo, a chuva. Ciclones. Os ciclones, eles são mais facilmente observados por imagem de satélite, como essa que vocês estão vendo aqui no nosso slide. Eles são ventos carregados de umidade que eles giram de forma circular. Geralmente apresentam uma velocidade superior a 200 km por hora e possuem uma larga extensão. Quando o ciclone acontece no Oceano Pacífico ou no Índico, ele recebe o nome de tufão. Já quando ele acontece no Oceano Atlântico, o nome dele é furacão. Então, não confundam Oceano Índico e Pacífico, tufão. Oceano Atlântico, furacão. Aonde que ele está sendo observado ali? Nessa nuvem branca aqui é que a gente consegue observar a formação do ciclone. Tornado. Os tornados, eles são fenômenos motivados pelo rápido deslocamento do vento em forma circular, porém em menores extensões, mas com uma ação, uma capacidade destrutiva até maior, já que os seus ventos podem chegar até a 800 km por hora. Observem a diferença da imagem entre o ciclone e do tornado. Olha aqui, ó, ele é um funil, tá vendo? Então, vocês conseguem diferenciar bem pelas imagens. Inversão térmica. O nome inversão térmica já consegue fazer com que você tenha uma definição. Inversão, está invertendo alguma coisa.
É um fenômeno atmosférico localizado que se caracteriza pela inversão da posição das camadas de ar quente e as camadas de ar frio, fazendo com que o ar encontre dificuldades para circular. Olha a imagem aqui. Ar quente, ele sobe no seu fluxo normal e encontra uma camada de ar mais fria. Quando acontece essa inversão térmica, observem a imagem aqui. Perto do solo, o ar está mais frio e acima está mais quente e daí tem um ar frio também. Então, o que acontece? Olha aqui pela setinha, inverte a temperatura, ok? Atividade. Essa é fácil, vocês tiveram na aula passada e eu acabei de revisar com vocês. A diferença entre El Niño e Laninha. Só observando aqui a imagem e relembrando o que nós acabamos de falar, vocês são capazes de responder. Vou dar um tempinho para que vocês formulem a resposta.
Vamos à resposta? El Niño e Laninha. O El Niño é um fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Pacífico na costa litorânea do Peru, onde geralmente as águas são mais frias. E Laninha é o fenômeno totalmente inverso, como nós vimos agora há pouco. Alta pressão e baixa pressão. A alta pressão ela é identificada como áreas que estão com o céu mais azul, com poucas nuvens, com menor umidade do ar, com o tempo seco e sem chuva. Então, alta pressão, olhem aqui a imagem, é aquele céuzinho azul, que chama-se céu de brigadeiro, não tem uma nuvenzinha, tá? Já a baixa pressão, ela tem formação de nuvens. Veja aqui, a baixa pressão tem formação de nuvens, a precipitação, a umidade do ar e pode até acontecer, por exemplo, chuvas naquele lugar. Já a alta pressão, para que vocês não esqueçam, lembrem céu de brigadeiro, azulzinho, sem uma nuvem no céu. Ilhas de calor. A ilha de calor é um fenômeno climático que ele ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana se comparada a uma zona rural. Só que aqui eu vou dar uma paradinha para que vocês lembrem das aulas anteriores. Quando a gente fala aqui sobre ilhas de calor, não é para vocês só entenderem que não pode acontecer ilhas de calor na área rural. Até pode. Por que isso? Se houver pouca vegetação, quanto menos vegetação, menos áreas verdes nós tivermos, mais quente vai ser. Mas a gente consegue ter essa sensação térmica e perceber as ilhas de calor melhor na área urbana. Vejam aqui, muitas edificações, calçamentos, asfalto. Já na área rural, mais vegetação, mais área verde. Então, o que a gente pode concluir? Que mesmo numa área urbana, a gente consegue perceber essa diferença de temperatura e essas ilhas de calor. Se você for no centro da sua cidade, onde nós temos um calçamento, né, onde tem um asfalto e mais edificações, você vai sentir mais calor. Agora, se você for num parque, numa área verde, essa sensação térmica ela vai ser diferente, tá? Mas aqui exemplifica bem, ó, absorção e retenção de calor. Ela é maior nas cidades porque asfalto e edificações. Já aqui na área verde, isso acontece com menos frequência. Transpiração das plantas e evaporação da água do solo. Muito mais fácil na área rural ou numa área verde, tá? A penetração da água também acontece com mais facilidade aonde o solo está com uma vegetação. Já aonde que nós temos, por exemplo, asfalto e calçamento, essa retenção de água e penetração de água acontece de forma diferenciada. Aquecimento global. Isso a gente tem ouvido muito e muito falar na mídia, na televisão, né? Por quê? É o aumento da temperatura média global. Aqui nós estamos falando do nosso planeta como um todo. Então, aumenta a temperatura global do ar, dos oceanos, que é responsável pelo derretimento generalizado de neve, de gelo e na elevação do nível do mar, não podendo mais ser negado isso. Então, as camadas ali de gelo, quanto mais aquece, ela vai acontecendo os derretimentos, com isso aumenta o volume das águas e vai implicando numa série de problemas que nós já vimos nas aulas passadas e vamos dar uma relembrada agora. Vamos lá. Quiz, questão 5. O aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo.
Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não, olha a palavrinha não ali, indica uma consequência desse grave aumento da temperatura do planeta. Letra A, derretimento das calotas polares. Letra B, aumento da ocorrência de terremotos. Letra C, mudança nos regimes de chuva. Letra D, aumento dos níveis dos oceanos. E letra E, aumento da ocorrência de furacões. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta. Vamos à resposta? A resposta correta do que não indica uma consequência do aumento da temperatura do planeta é a letra B, aumento da ocorrência de terremotos.
Efeito estufa. Estufa, vamos lembrar a palavrinha estufa, é algo quente ou algo frio? Todos sabemos que estufa é algo que aquece. Então, o efeito estufa possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega no planeta, ela é refletida diretamente de volta ao espaço. Ao atingir os topos da atmosfera terrestre, parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra, promovendo seu aquecimento. Se nós lembrarmos de aulas anteriores, lembra que o que mais prejudica e o que mais causa esse efeito estufa, esse aquecimento global, são as emissões dos gases? Então vamos lá à nossa imagem. A energia toda liberada, ela volta ao espaço, ela é refletida. Então vem o sol, luz solar, a energia toca na Terra, é refletida e aqui parte dela é absorvida pelas plantas, por exemplo, tá? Agora aqui, olha, aqui representa indústrias, emissão de gás. Então o calor ele fica aprisionado e esses gases ele impede essa temperatura, esses raios solares de serem refletidos. Então lembrem ali camada de ozônio, que faz também com que aconteça o aquecimento global, daí a emissão de gases, que a gente ouve muito, gás carbônico, gás metano, os gases que são emitidos, por exemplo, pelos carros, pelas indústrias. Então tudo isso implica no aquecimento global e também no efeito estufa. Está tudo associado. Isso lembre que a gente já reviu em aula anterior e é só para a gente relembrar. Quiz, o 6. Efeito estufa. Segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação das médias de temperatura no planeta. Esse fenômeno é um processo. Letra A, natural, porém intensificado pela ação humana. Letra B, artificial, ou seja, resultado direto da interferência antrópica sobre o meio. Antrópica é do ser humano, lembrem disso. Letra C, recente, não havendo registros de sua existência em épocas geológicas antigas. E letra D, natural, sem relação com as práticas sociais. Vamos ver se vocês lembram dessa resposta? Respondam aí e eu já volto para conferir com vocês.
Vamos à correção? A resposta correta é a alternativa A. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas e divulgadas pelo meio científico, é um processo natural de conservação do calor sobre a Terra, mas que vem se intensificando em razão da maior emissão de poluentes na atmosfera pelo ser humano, que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco, da emissão dos gases, por exemplo, pelas indústrias e pelos automóveis. Retomada do que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos a diferença entre clima e tempo, fenômenos climáticos, os climas do Brasil, a diferença de alta e baixa pressão, o que são ilhas de calor, aquecimento global e efeito estufa. Antes de nós terminarmos a aula de hoje, mais um recadinho para vocês. O registro de frequência no Google Classroom, ele mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula.